Vamos conversar um pouquinho sobre por que tantos brasileiros que moram em Portugal estão voltando ao Brasil? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Posso Te Mostrar. Meu nome é Ana Carolina Braga e aqui na descrição do vídeo você encontra tudo o que precisa para sua viagem e para sua mudança de país. Fique à vontade para conferir os links com descontos que eu consegui para você. Vamos para a notícia. Os brasileiros formam a maior comunidade estrangeira residente em Portugal, com quase 200 mil habitantes. E os dados da Organização Internacional para as Migrações, a OIM, mostrou um grande aumento na procura pelo apoio ao retorno voluntário, ou seja, brasileiros que pedem ajuda para retornar ao Brasil. Em 2022, o número de imigrantes brasileiros que recorreram à OIM para regressar ao Brasil mais que quadruplicou, passando de 219 para 832. O valor mais próximo aconteceu em 2020, ano marcado pela pandemia da Covid-19, em que foram registrados 709 pedidos de apoio ao retorno voluntário. Segundo o representante da Organização Internacional para as Migrações, Vasco Malta, os dados de até novembro de 2022 registraram um total de 928 novos pedidos de apoio para regressar ao país de origem, e desses, 832, ou seja, 90%, são de cidadãos brasileiros. No ano passado, viviam em território nacional 199.810 brasileiros, representando então 36,9% de todos os imigrantes. Essa quantidade de brasileiros vivendo aqui e a quantidade de brasileiros pedindo ajuda para retornar ao Brasil mostram aí uma falta de preparo dos imigrantes brasileiros. Então vamos refletir um pouco sobre isso? Por que somos a nacionalidade que pede disparado o auxílio financeiro para voltar para o Brasil, sendo que nós somos quase 37% dos imigrantes? Essa conta aí parece não bater muito, né? A organização mostra que os pedidos de auxílio para grande parte desses brasileiros acontecem porque o processo migratório, o processo de mudança de país, foi realmente despreparado e não vai de encontro à realidade econômica e social de Portugal. Você pode até dizer aí sobre a questão da desvalorização da nossa moeda, né, do real. Mas por que não vemos essa mesma quantidade de números com outras nacionalidades, como cabo-verdiana, angolana, indiana? Essas nacionalidades também estão no topo da lista de estrangeiros que vivem em Portugal. Vamos seguir mais aqui para a gente entender esses dados, né? Olha, desde 2016, a OIM, que pertence à Organização das Nações Unidas, já ajudou mais de 1.500 brasileiros a regressarem ao Brasil e, segundo os dados, são sobretudo adultos, sendo 59% deles, e mulheres, com 53% dos pedidos. 30% do total de retornados inscreveram-se no pedido e regressaram no mesmo ano que chegaram em Portugal. Já 37% permaneceu no país pelo menos um ano antes de pedir ajuda e 33% permaneceu por mais tempo antes de pedir apoio para o regresso ao país de origem, o que representa aí uma experiência migratória de curta duração na maior parte dos casos, retornando para o Brasil nos primeiros anos de mudança e 30% deles retornando com menos de um ano. Bom, ainda com os dados apresentados, preste bem atenção nesse número. 91% estavam em situação irregular, ou seja, não possuíam ainda a autorização de residência. São pessoas que chegaram em Portugal se beneficiando aí da isenção de visto, né, alegando vir a turismo, já na intenção de morar e que acabaram por permanecer após esse período. Eu já trouxe diversos vídeos aqui sobre o assunto, né, tem entrevista aqui com o advogado falando sobre a manifestação de interesse, todos os problemas que podem afetar aí na sua estada em Portugal. E aí eu vou colocar aqui um pouco da minha opinião pessoal, tá? Não são dados e sim a experiência do que eu vivencio nesses últimos anos, acompanhando aí centenas de pessoas que vieram para morar no país. Olha, para entrar em Portugal, até mesmo a turismo, o estrangeiro que mora em diversos países pelo mundo, ele precisa tirar um visto, passar por um processo burocrático, né, em que a União Europeia aceite ou não a sua entrada, precisa pagar pelo visto, enfim. Há uma preparação para vir até mesmo para passear. Esse é o visto Schengen. O Brasil ele é isento desse visto. Foi um acordo firmado em setembro de 2012, em que com esse acordo entre os países, não seria mais necessário pedir um visto se você vem do Brasil para Portugal ou para qualquer país do espaço Schengen durante 90 dias. E com o tempo foi se popularizando o vir como turista e fazer a manifestação de interesse, já que é possível, Portugal permite
que quem já está no país e quer residir aqui faça esse processo para se legalizar. Mas isso, eu preciso pontuar aqui que não é a maneira correta, a maneira legalizada para vir morar em Portugal. Existem vistos e autorizações para isso e que podem mudar muito o seu modo de viver por aqui, já que o processo de legalização pela manifestação de interesse ele tem durado aí praticamente 3 anos. São 3 anos trabalhando aqui sem ter a sua autorização de residência, sem contar o tempo para sua cidadania europeia, por exemplo, sem poder ficar indo e voltando para o Brasil, recebendo parentes com a carta convite, enfim, são muitas coisas que fazem diferença. Então, ao meu ver, essa facilitação para os brasileiros chegarem no país, coisa que não acontece com os cabo-verdianos, angolanos, indianos, que eu falei ainda há pouco. Para todos esses, para eles virem turistar em Portugal, é necessário o visto. E se você passa aí por todo esse processo de burocracia, ao meu ver, você pensa muito mais do que vai fazer, no quanto de dinheiro você precisa juntar, né, do que você vir comprando somente uma passagem e tentando a vida por aqui. Entende meu ponto de vista? Não é que todo mundo que veio como turista não vai crescer no país. Não é isso mesmo. Eu conheço gente que está aqui há anos, já pegou a sua autorização de residência, já tem a vida estabelecida aqui. Mas 91% dos brasileiros que pediram essa ajuda, porque não tinham sequer o dinheiro para a passagem de volta para o Brasil, estavam em situação irregular. Isso diz muita coisa, não é? Segundo a organização, o desemprego e dificuldade no acesso ao mercado de trabalho, as dificuldades na regularização e a situação econômica são os 3 fatores que levam esses imigrantes a quererem sair de Portugal e voltar ao seu país de origem. E segundo o responsável da OIM em Portugal, todos os pedidos registrados apresentam um desses fatores ou vários deles. Na origem do problema, Vasco Malta acredita que está aí a falta de planejamento do processo migratório, sobretudo em relação ao conhecimento da realidade econômica do país, que acaba por fazer cair por terra as expectativas de quem vem à procura de uma vida melhor. Eu falo isso sempre aqui, trago números de inflação, o aumento dos aluguéis, a taxa de desemprego. No nosso Instagram também tem bastante conteúdo assim e reforço sempre que se informar é a maior chave do sucesso para quem está se mudando de país. Olha, me permite contar mais um pouquinho aí da minha história? Olha, 1 ano antes de vir, eu preparei meu LinkedIn, que é aquela rede social ali onde você faz contatos profissionais. Fiz contato com empresas da minha área, eu sou formada em comunicação social, então eu mandei e-mails, eu botei para seguir no Instagram, eu cheguei a fazer videochamada com algumas delas. Pesquisei muito sobre a minha área de trabalho aqui em Portugal e no final das contas eu optei seguir aí com a nossa empresa, trabalhar por conta própria com produtos de viagem, mas eu tracei sim um plano A, um plano B, um plano C para minha família. Eu não esperei vir para contar com a sorte, entendeu? Eu escolhi um lugar já baseado em toda a experiência do que eu queria, então eu escolhi um lugar para viver em cima do que eu planejei, ou seja, se você quer vir aqui trabalhar em fábrica, você precisa procurar onde elas estão. Assim como, se você quer trabalhar com comércio, não adianta ir para onde estão as fábricas. Entende? É um processo que precisa ser estudado, precisa ser pensado. Os maiores erros são cometidos no início do processo, na falta de planejamento. Aí você pode estar dizendo assim, Ana, mas você tem graduação, eu não tenho, não vai dar certo para mim? Nada disso. Eu já vi muita gente, mas muita gente mesmo, que está aqui nas mais diversas áreas e se dando muito bem. Eu conversei com uma pessoa, por exemplo, que chegou agora em dezembro. Ele era motorista de ônibus no Brasil, ele fez o processo de seleção ainda no Brasil e veio com tudo pago pela empresa. O processo de visto, o alojamento, a passagem, tudo. Eu vi, eu acompanhei essa mudança, eu tive acesso à carta que a empresa portuguesa mandou para o CEF falando da contratação. Eu vi o visto no dia que chegou, ele me mandou a foto e agora ele está aqui trabalhando. E tudo isso só aconteceu porque ele pesquisou, porque ele foi atrás ainda no Brasil e achou uma empresa então que apostou nele e em diversos outros motoristas brasileiros e trouxe todas essas pessoas com tudo pago. Isso facilita demais a vida. Então tente ver o que você tem aí para oferecer ao país, sabe? Se você acha que a sua formação, a sua experiência ainda não é das melhores, invista o seu tempo em cursos, há cursos gratuitos na internet, isso também faz parte
do seu planejamento de mudança. Olha, o representante da Organização Internacional para as Migrações ainda mostra que a preparação para a mudança de país desses brasileiros que solicitaram ajuda nos últimos anos não foi de encontro à realidade econômica e social de Portugal, onde o custo de vida tem aumentado bastante, o preço da habitação também, e as pessoas se viram muito rapidamente numa situação de risco de vulnerabilidade. Eu conheço casos em que as pessoas fizeram vaquinha online para os amigos e parentes contribuírem e ajudarem a pagar a sua passagem de volta. Eu vejo muita gente falando aqui que se frustrou com Portugal, porque não era o que esperava do país. Mas eu vou te dizer, essas pessoas muitas vezes não pararam para se dar o trabalho de pesquisar sobre a política, sobre a economia, sobre a cidade onde estavam indo morar. Tudo isso tem uma influência muito grande na sua escolha. Aqui, assim como em qualquer país do mundo, você vai nascer de novo. Você vai fazer toda a sua documentação de novo. Os seus documentos do Brasil, tirando o passaporte que é internacional, eles não têm validade aqui. Então você está realmente renascendo, e às vezes aquela experiência profissional que você tinha no Brasil nem seja tão valorizada aqui. Assim como ao contrário, tá? Eu vejo pessoas trabalhando em profissões que no Brasil ganham pouco e aqui elas são mais valorizadas, como é o caso aí, por exemplo, da construção civil. Enfim, eu acho que com esses dados a gente tem um panorama aí do que acontece, por que tantos brasileiros estejam... Enfim, eu acho que com esses dados a gente tem um panorama do que acontece para que tantos brasileiros estejam voltando e com menos do que vieram, né? Tem um vídeo recente aqui onde eu falo sobre a minha visão, se Portugal ainda vale a pena, né? Tem um vídeo de passo a passo para ajudar na sua mudança aqui para Portugal. Tá tudo aqui no canal, viu? E tem um monte de vídeos com especialistas, com advogados, com contabilista, com gente que vai ajudar você a entender melhor o país. E eu espero que ajude nos seus estudos para uma mudança consciente para realmente valer a pena e ser uma trajetória com muito sucesso. Não tem nada melhor para mim do que eu passar aqui pela rua, separada por pessoas falando: olha, muito obrigada, você ajudou muito a eu entender tudo isso, a me planejar, e agora eu também estou morando aqui e tenho gostado muito. Enfim, isso é algo que não tem valor, sabe? Então eu também quero cruzar com você por aqui, por Portugal, e você parar e falar: olha, eu assisti o seu vídeo, eu fiz daquela forma, eu estudei, eu planejei e tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô gostando muito daqui. Isso é realmente o que eu espero muito para todos que estejam aí nos assistindo, viu? Então comenta aqui embaixo o que você pensa sobre o assunto, tá? Compartilha também esse vídeo com outras pessoas que estejam interessadas em mudar para Portugal. Você já sabe, aqui na descrição e nos comentários fixados eu deixo vários links de parcerias que eu consegui desconto para ajudar na sua viagem e também na sua mudança. Para você ter uma ideia, o site da Uniplaces, ela foi recomendada para mim por alguns advogados em que a gente conversou, onde eles falavam que era realmente a melhor plataforma para quem está pedindo um visto aí, vai vir sozinho, vai vir só a pessoa e o companheiro, e valia a pena para quem está alugando o quarto. E eu fui atrás da Uniplaces, conversei, consegui um cupom de desconto para os nossos seguidores e a gente fez essa parceria. Então tá aqui embaixo, tem várias outras parcerias que a gente também conseguiu e que nós chegamos até as melhores empresas, as empresas que eu tenho usado por aqui, que eu tenho indicado para algumas pessoas que já usaram e que aprovaram. Então tá tudo aqui na descrição do vídeo, nos comentários fixados. E assim você também ajuda o nosso trabalho para que eu continue aqui diariamente trazendo informações e dicas para você viajante, para você que quer vir morar em Portugal. Fique à vontade para pegar o seu cupom de desconto e contribuir com o meu trabalho aqui embaixo, viu? Meu nome é Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!